No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as maiores pandemias que teve na história do planeta Terra. Se você tá achando que teve só o coronavírus, amor, teve muitas outras pandemias que quase dizimaram a população do planeta Terra. Ou seja, se uma dessas doenças tivesse vencido todo mundo, não tinha ninguém pra contar a história, tá? Só pra te contar. A gripe espanhola. A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que espalhou-se pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de 50 milhões de pessoas. Embora algumas estatísticas falem que 100 milhões de pessoas morreram. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, teve mais de 350 mil casos confirmados. Personalidades importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, eleito presidente da República em 1918, mas não assumiu porque faleceu por meio da doença. Na época que a gripe espanhola chegou ao Brasil, o sistema de saúde colapsou, porque era muita gente para atender. Também, o sistema de funerárias também colapsou, porque era muita gente morrendo. Então não tinha espaço para enterrar, os coveiros estavam loucos na época, imagino, né? Então não tinha lugar para enterrar essas pessoas. Não tinha lugar, porque era muita gente morrendo e muita gente para enterrar. E na época, as pessoas que morriam com gripe espanhola, os parentes pegavam e colocavam na frente de suas casas. Para assim o carro da funerária passar e levar. Pra levar, imagina, gente, sair na rua e ver um monte de gente morta. Pelo amor de Deus. Varíola. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e que se destaca como uma das doenças que mais causou morte na humanidade. Ela teria surgido na Índia e existido descrições na Ásia e na África, antes mesmo da era cristã. No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563, na Bahia. Os sintomas surgem de maneira abrupta, sendo marcados por surgimento de febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, abatimento e calafrios. Esses sintomas têm duração de cerca de 4 dias, e após esse período a doença progride para uma forma mais grave, com redução da febre e surgimento de erupções na pele. Mas, gente, vamos ficar tranquilo porque a doença foi erradicada do país. Glória a Deus, do país não, do planeta. Peste bubônica. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica. A doença causada pela bactéria, não vou saber falar, vou colocar bonitinho escrito aí. Em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. Uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Gente, a peste é uma peste realmente misericórdia, tá repreendido no nome de Jesus. A peste matou cerca de 24 milhões de pessoas. E foi realmente uma peste, né? Porque misericórdia. Foi daí também que saiu a quarentena, né? Porque as pessoas infectadas ficavam 40 dias lá isoladinhas, bonitinhas, pra ver o que estava acontecendo com elas, pra saber se era peste mesmo, que estavam com ela no corpo. E também tem aquelas máscaras que tem aqueles bicão, foi daí que também surgiu essas máscaras, fica dessa peste aí. Gente, tem horror de negócio de peste, horror de negócio de rato. Coronavírus. Covid-19 tem muita semelhança com a gripe, porque tem tosse, febre, problemas respiratórios, mas é um problema mais grave, que pode levar até a morte. Os primeiros casos da doença ficaram conhecidos no final de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi comunicada sobre vários casos de pneumonia sem causa definida ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades identificaram o agente causador da doença. Coronavírus nem precisa falar muito, né? Que todo mundo sobreviveu pra contar essa história, né? Todo mundo sabe muito bem o que aconteceu nessa pandemia, né? Foi onde o mundo soube o que é pandemia, o que é quarentena. A gente ficou trancado em casa sem poder ter convivência com as pessoas, uma coisa muito louca. Ficamos anos em casa, acho que foi uns 2 anos presos na pandemia. Mas assim, muita gente faleceu, muita gente foi enterrada assim ao léu, tipo, em lugares muito sem noção. Uma coisa muito louca foi essa pandemia. Não tinha ninguém na rua. Teve vídeo que não tinha ninguém. Uma coisa improvável de acontecer. Aconteceu, não tinha ninguém. E assim, ainda bem que a gente ficou pra contar essa história, né? Agora a gente vai ser contado em várias gerações em livros de história. Ainda bem que a gente soprou pra contar essa história. E o vídeo foi esse. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.